Vieira e Rueda, os padrinhos do banqueiro preso Vorcaro. É isso, né? É isso. O Ciro não era de esquerda, mudou de lado, traíra. O Ciro nunca. O Ciro Gomes, se tá falando do Ciro Gomes, ele nunca foi de esquerda, né? Nunca foi. Sempre foi um tremendo de um reacionário, o Ciro Gomes. Quem se enganou que ele era de centro-esquerda e progressista, olha, tem gente que tá enganada ainda. O cara tá lá no PSDB, gente. Tem gente que vem me falar, não, porque o Ciro Gomes tem um projeto nacional para as oligarquias, para os latifundiários. Tem projeto nacional para eles, né? Para a classe trabalhadora não tem projeto nacional nenhum, né? Bras Vieira, o que me deixa irritado é saber que o Aldo Rebelo estava o tempo todo pousando de esquerda e é extrema-direita. É total. É da mesma turma do Ciro Gomes, né, Bras Vieira? É da mesma turma do Ciro Gomes. O senhor Aldo Rebelo, esse que é um reacionário da pior qualidade, foi testemunha lá dos golpistas, né? Tomou uma carraspana do Alexandre de Moraes, né? Muito boa aquela, aliás, né? Vamos soltar aqui o Nassif, tá, pessoal? Vamos soltar o Nassif, repercutir. O Nassif está trazendo uma denúncia aqui, gente. E há algum tempo o Nassif já vinha trazendo essa denúncia em relação ao Campos Neto no Banco Central, um escândalo. E essa semana ele soltou esse vídeo que eu não assisti ainda, quero assistir junto com vocês, aliás. Vamos assistindo e vamos reagindo juntos aqui, ó. Deixa eu chamar a atenção de vocês para um ponto dos mais relevantes. Vocês que acompanham o GGN souberam em primeira mão, primeiríssima mão, isso, das suspeitas que nós lançamos em relação ao papel de Roberto Campos Neto no Banco Central. Nós mostramos aí que a Operação Colossos, que identificou bancos que lavavam dinheiro, provavelmente para o Resmolar e para o PCC, o único banco grande era o Santander. O Estadão deu a matéria com a Operação Colossos, nós fizemos a ligação que o Estadão não tinha feito, mostrando que, na época, o diretor do Santander era o Roberto Campos Neto. E a matéria dizia que, em 2022, a operação foi lançada em 2022, analisando operações de 2016 a 2019, período Campos Neto. O Banco Central soltou uma norma que mudava as regras de informação dos bancos e impedia a Polícia Federal de punir os faltosos. Nós mostramos isso aqui e depois mostramos um acordo que foi firmado entre o Banco Central e o Roberto Campos Neto, pelo qual ele pagou R$300 mil de multa, mas se eximia de qualquer acusação. Mas as impressões digitais estavam lá. Esse acordo mostrava que a responsabilidade objetiva das falcatruas aí, operacionais do Santander era do Roberto Campos Neto. Tá aí, só o Nassif falou nisso, né, pessoal? Quase ninguém abordou essa questão aqui. Eu não vi o ICL falando disso, não vi o 247, não vi quase ninguém. Vamos deixar a curtida, tá, pessoal? Deixem a curtida e digam no chat de que cidades estão assistindo, comentem aí no chat, importante para nós. Bom, ficamos sozinhos durante alguns dias aí. Hoje, até à tarde, recebi a segunda visita aí de um oficial de justiça. A primeira vez eu não estava aí para assinar uma intimação aí do Roberto Campos Neto, por uma audiência de conciliação aí no ano que vem. Mas o que aconteceu? Agora explodiu de vez a blindagem do Roberto Campos Neto. Matérias de hoje, inclusive, de reuniões da FEBRABAN, com banqueiros pressionando o Gabriel Galípolo para o Galípolo aplicar a punição no Roberto Campos Neto. Ou seja, tudo aquilo que nós levantamos foi assimilado e virou. E agora virou fato consumado aí dentro do sistema bancário sério. O sistema bancário sério. Para amanhã, eu estou trazendo mais dados aí mostrando como que foi feita essa manobra dessa resolução, que não só livrou o Roberto Campos Neto, você vê que coisa, não só livrou o Roberto Campos Neto de um inquérito criminal, como mudou as regras do sistema, beneficiando
especialmente o maior das fintechs aí, que é o Nubank. Quem que são as duas pessoas centrais dessa operação? Roberto Campos Neto. Por quê? Porque você tinha o Banco Central, cada medida que ele fazia, ele tinha que soltar um documento justificando as medidas, mostrando impactos, quem ganha, quem perde, efeitos na economia e tudo. E essa decisão, essa resolução de final de 2022, acabava com isso. Não tinha mais esse documento. Cobrado, o Banco Central falou, não, mas isso aí é uma mera consolidação de dados, então não há necessidade. Mentira! Ele não apenas não colocou essa obrigatoriedade dessa resolução, como montou um esquema para não ter, até 2026, não ter nada nessa linha. Isso aí provocou uma desburocratização que facilitou os golpes, facilitou a lavagem de dinheiro e facilitou ganhos de algumas empresas específicas. A empresa que mais ganha com isso, Nubank. Quem que o Nubank contrata assim que termina a gestão Campos Neto? O Campos Neto para presidente do Nubank. Imagina. E o sujeito o funcionário, o diretor do Banco Central, que redigiu as justificativas para isso, para diretor de regulação do Nubank. Então, porta giratória total, né, gente? Porta giratória total. E é bom a gente te lembrar que o Nubank é do grupo Banco Master, né? O Nubank é do Banco Master, né, gente? Inclusive, agora, houve a liquidação extrajudicial do Banco Master e o Nubank ficou de fora, né? A gente precisa entender essas questões aí. Vocês veem, eu estou preparando uma série grande aí mostrando o caos que virou o mercado por conta dessa desregulação. Inclusive, a maneira como se permitiu a proliferação de consultores individuais, a competição entre os bancos, entre as fintechs principalmente, as formas de remuneração, que afastaram completamente o foco no cliente. Ou seja, o que interessa o consultor financeiro, ele vai de um banco para outro, disputado, tudo, ele ganha não em função do desempenho dele na carteira, se deu mais rentabilidade para o seu cliente ou não, mas pelo aporte de capital no banco que o contrata. Então, isso aí levou a uma corrida por metas e metas. Os bancos inventaram o tal do COI. O COI é um horror, é uma mistureba lá de várias operações de alto risco, que se tivesse lucro, o banco ganhava também, se tivesse prejuízo, ficava só com o cliente. E os consultores vendiam para os clientes, vendem, como se não houvesse risco, como se fosse para cliente conservador. Então, isso aí levou... E daí, o que acontece? Isso aqui, né, que o Nassif está falando é importantíssimo, né? E essa questão da desregulamentação do sistema financeiro total é clássico do neoliberalismo, né, gente? Isso aqui é neoliberalismo, injeções de neoliberalismo na veia, né? Essa questão das fintechs, essa questão dos bancos que tu abre uma conta sem não ter agência, né? Banco sem agência, né? Tu abre uma conta na internet, não precisa nem CPF quase para abrir conta mais, gente. Tu quer coisa mais absurda do que isso? Mais campo aberto para lavagem de dinheiro? Impossível. Impossível. Então, assim, neoliberalismo, gente, é picaretagem na veia. É picaretagem na veia. É lavagem de dinheiro. É crime organizado. Isso é neoliberalismo, gente. Quanto mais desregulamenta o sistema financeiro, mais fácil fica de fazer. E que bom que tem o Nassif, né? Que é um jornalista com décadas, né, de experiência neste ramo, neste mercado, nessas denúncias que ele está fazendo. Essa disputa reduziu totalmente, ampliou enormemente o custo do dinheiro. Por quê? Porque o banco capta dinheiro aí, não sei, 15, 20, tudo. Daí tem que colocar a margem do operador, do consultor financeiro. O consultor tem que remunerar os seus funcionários também. E ele ganha mais ou menor participação de acordo com o volume de recursos que ele aporta ao banco, não pelo desempenho. Então, isso aí levou a uma corrida que não se pagava. Então, você precisava sempre trazer dinheiro novo. Isso aí, sabe como é que se chama, pessoal? Pirâmide. Isso é do efeito Ponzi.
pirâmide financeira. E daí, onde que vamos buscar mais dinheiro? Traz do crime organizado. E daí você passa a abrir aí empresas de tudo quanto é lado, trazendo dinheiro do crime organizado. Mas o efeito Ponzi continua. O efeito Ponzi continua. Esse é o drama que vem pela frente. Aí a Polícia Federal, quando fez a Operação Colossus, arranhou parte desse esquema. Mas tem muito mais coisa pela frente. Você tem um outro banco, eu não vou dizer nome, isso aí é só, não dá para você dizer, dar o nome aí, porque você provoca pânico, tudo, corrida, daí pode dizer que foi a corrida que levou à queda. Mas tem outros bancos aí, a exemplo do Banco Master, aí, pirâmide pura, e querendo adquirir novos bancos, querendo adquirir bancos. Então, o que acontece? Num desses casos, aí o sujeito pegava a cédula rural, sem lastro. Então, em função, ou não tinha lastro, ou ele montava uma sociedade de propósito específico, sem identificar quem é que estava lá no meio, e trocava papéis entre eles. Ele pegava uma empresa dele, que não tinha capital nenhum, mas era registrado por um capital X, e colocava como ativo de uma outra empresa. Então, era vento com vento. Então, ainda vamos ter muita coisa pela frente. Eu estou preparando uma série grande aí para esclarecer. Já fizemos uma série mostrando como que essa lavagem de dinheiro usa o futebol, como que as agências de rating... O futebol está totalmente tomado de lavagem de dinheiro por tudo que é lado. É bet, é tudo que tem de ruim, né, gente? Aí, a FIT, tudo. Meteu os pés pelas mãos, tem que ser processada que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Anderson Consulting lá quebrou por fazer jogadas desse tipo. A FIT que tem que pagar os prejuízos que ela deu, especialmente nos fundos de previdência de municípios, aí, porque era em cima do parecer dela que os fundos se sentiam autorizados a entrar na maracutaia. Então, digamos, o que o mercado virou nesses anos todos aí, uma distorção completa, e não apenas em função da taxa Selic, em função da maneira como foi desenhada, e no fato do Banco Central, aí que entra o caso. O Banco Central virou um instrumento de melhoria do ambiente de negócios, e não de defesa da regulação e defesa do cliente. Perfeito. Então é o seguinte, tem tal coisa aqui impede fraudes, mas prejudica a rentabilidade das fintechs e tudo, então libera. Então ele atuou nesse tempo todo como um agente do mercado. É aí que entra, pessoal, essa questão do controle da economia pelo mercado. Essa história das crises, o que os jornais fazem, isso aí é o que vem depois, é a espuma. Por baixo, o que você teve aí foram todas as concessões possíveis feitas pelo Banco Central, culminando com essa ideia de transformar o Banco Central numa fundação. Eu não fechei questão no começo em relação a isso, tanto que nós fizemos debates aqui com pessoas que eram a favor da fundação e pessoas que não eram a favor da fundação. E o argumento do Banco Central, desse pessoal a favor da fundação, é o seguinte: não, o Banco Central hoje não tem recurso para fiscalização, porque depende de orçamento. Ora, bolas! Se o Banco Central é uma empresa pública essencial, cabe aos seus dirigentes ir lá e batalhar por orçamento. Cabe ao governo entender isso aí e dar o orçamento. Agora, transformar numa empresa pública, daí você faria definitivamente a transição do Banco Central para ser capturado pelo mercado. Você tem hoje duas instituições centrais na regulação completamente capturadas pelo mercado. Você tem o Banco Central e tem a Comissão de Valores Imobiliários. O que eles permitiram nesse período todo aí foi um absurdo. Um absurdo. E mesmo aqueles bancos Deu uma breve queda aqui, pessoal. Vamos voltar. que é sacanagem. Porque você fala, não, você tem de um lado o tomador de pagar conta e de outro lado o beneficiário, que é o investidor. Não é o investidor. O beneficiário é o banco e o consultor independente aí que administra esses recursos. Então nós vamos ter aí nas próximas semanas ou meses, a gente vai ter um tiroteio sem tamanho. E finalmente
voltou a SISBIN. O que é SISBIN? O Sistema Brasileiro de Inteligência. Foi criado pelo Márcio Tomás Bastos logo que ele entrou. Juntava COAF, junta Ministério Público Federal, junta Polícia Federal, junta TCU, junta todos os órgãos de controle numa mesma sala, discutindo. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tenho muito orgulho de ter participado da inauguração, do lançamento da SISBIN, no discurso inaugural, lá, da palestra inaugural. O Márcio me chamou e falou, olha, eu quero que você faça uma palestra aqui, mas descendo o cacete na falta de conhecimento do Ministério Público e da Polícia Federal em relação ao mercado. Eu tinha havido, naquela época, a CPI dos precatórios, e era chute para todo lado, nenhum conhecimento. A maneira como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigavam crimes financeiros era de um amadorismo a toda prova. Então, na época, até na CPI dos precatórios, estava na Folha lá, eu fiz uma série explicando cada operação, como que era jogado. E o Márcio me pediu que desce o cacete aqui. Só que quem você tinha à frente da Polícia Federal? Paulo Lacerda, um baita presidente. Eu estive num evento em Porto Alegre, que estava o Paulo Lacerda e estava o Cláudio Fonteles, do lado da Procuradoria-Geral da República. Então, duas figuras gigantescas aí. Gigantescas. Poxa vida, Cláudio Fonteles de Procurador-Geral da República, gente. E hoje a gente tem o Paulo Gonet, né? O Paulo Gonet é um cara que a gente precisa falar dele, hein, pessoal? Eu acho que não foi boa a indicação do Lula, a recondução do Paulo Gonet, definitivamente não. Acho que o Lula deveria ter indicado um cara que tivesse comprometido em levar adiante o processo da Lava Jato e o processo da pandemia. O Gonet não vai levar esses processos adiante. Bom, mas isso é outro tema, né, pessoal? E com uma visão de mundo fantástico aí. Naquele momento, você começou uma luta efetivamente contra o crime organizado. Daí, o que aconteceu? Começa o esquema político, do mensalão, depois a Lava Jato, com toda aquela pressão, e o Ministério da Justiça, Procuradoria-Geral da República foram entregues ao que havia de mais débil, fraco, que tinha, que era o José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, e o Janot, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Então, com aquela pressão da mídia, eles terceirizaram tudo, deixaram tudo nas mãos da Lava Jato, nas mãos do Sérgio Moro. E ali se desmontou. Eu lembro quando, toda aquela guerra, quando afastaram o Paulo Lacerda, era o Lula presidente aí, quando afastaram o Paulo Lacerda, o Lula incumbiu a Dilma Rousseff e o Tasso Genro de ligar para o Mino Gata, para mim e para o Paulo Henrique Amorim, que éramos os três que estávamos ali naquela guerra aí contra o Opportunity, contra tudo aí. Eles falavam, não, nada vai mudar e tudo. A última entrevista que a Dilma deu, logo depois do impeachment, foi para mim, eu estava na TV Brasil. Quando terminou a entrevista, ela virou e falou, olha, quando afastamos o Paulo Lacerda, o Márcio Tomás Bastos, que já não era mais ministro, ligou para mim e falou, fala para o Lula não fazer isso, porque vai desmontar a Polícia Federal. E, efetivamente, nos anos seguintes, a Polícia Federal virou uma linha de frente do Aécio Neves. É uma coisa vergonhosa, quase mais indecorosa da Polícia Federal. E permite que esses caras estejam todos aí. Todos aqueles caras que abusaram, que puseram o reitor de Santa Catarina, levaram a morte do ex-reitor de Santa Catarina, tentaram prender. Reitor Canciller, né? O reitor Canciller que recebeu uma bela homenagem esses dias, a gente até trouxe aqui, e um deputado que assumiu agora na vaga do Boulos, o Boulos saiu para entrar no ministério, né? E o suplente dele é o deputado, não vou me lembrar o nome, ele foi presidente do IPEA, se não me falha a memória, e ele assumiu fazendo uma homenagem também ao reitor Canciller, né? O pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram tudo. Aqui, ó, o chat é maravilhoso. Deputado Ricardo Galvão, deputado agora, né? Ele era o presidente não era IPEA, né? IPEA era o Gessé Souza. Ele era o presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Científica, eu acho, né? Algo nesse sentido, né? Ricardo Galvão, grande nome. Assisti uma entrevista dele essa semana defendendo já a ciência e tecnologia no
num programa lá da Câmara dos Deputados. Thiago Suman, é o Thiago Suman que me mandou aqui, ó, grande presença aí do nosso camarada Thiago Suman. Amanhã temos resenha, hein, Suman? Vai dormir cedo, hein, tchê? Todos os abusos, a corporação segurou a peteca. E hoje a Polícia Federal tem esse mérito aí de ser uma das garantias contra o crime organizado. Veja bem, a discussão que nós estamos fazendo hoje é do Estado, das instituições versus crime organizado. É essa a discussão. O Banco Central, à medida em que ele sai, deixa de ser Estado e vai fazendo o jogo do mercado, ele está desestruturando a estrutura de Estado. Por quê? Porque o crime organizado ele se articula no âmbito do mercado. É a desregulação do mercado que permite esse encontro de dinheiro do crime organizado, dinheiro da sonegação fiscal, das Formifere, todos esses recursos alimentando o crime organizado. Então, quando entra o Supremo, que recupera as suas funções institucionais, quando entra a AGU, quando entra a CGU, quando entra o TCU, param com aquela maluquice, saem daquela maluquice de lava-jato, de mensalão, e passam a atuar institucionalmente, é ali que você começa a reconstrução do Estado Nacional. E o Banco Central vai ter que escolher. Ou fica com o mercado ou fica com as instituições. É um banco público. Até eu escrevi que defendia a estatização do Banco Central, que falou, não, é reestatização do Banco Central. Uma hora o pessoal se dá conta, né, que a direita joga nessa questão da desregulamentação e para terminar com todo o funcionamento das instituições. Quanto menos as instituições funcionarem, PF, AGU, CGU, melhor para essa cambada da direita e da extrema-direita, né? Quem é que descobriu a fraude do INSS? A CGU. A CGU que foi destruída pelo governo Bolsonaro. Destruída pelo governo Bolsonaro. Por que será, né? O Suman está trazendo aqui, ó, o Ricardo Galvão era do CNPq, e eu me lembro que o Ricardo Galvão foi demitido do CNPq pelo Bolsonaro, quando ele enfrentou o Bolsonaro foi alguma pesquisa que o CNPq soltou lá, e que o Jair Bolsonaro queria interferir na pesquisa, mudar, que não queria que fosse divulgada. Eu me lembro disso, né? IPE, a Maria José está dizendo que é o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu acho que era no IPE, né, que o Ricardo Galvão era presidente, ou era do CNPq, agora ficou a dúvida. Mas, enfim, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, gente, foram os caras que mais trabalharam pela destruição dos aparelhos estatais de controle. Então, isso aqui que o Nassif está trazendo é extremamente procedente. Título, que é uma pessoa de alto nível e tudo, ele tem nas mãos dele um desafio do qual depende não só a sua reputação intelectual, a sua reputação como presidente do Banco Central, mas a própria institucionalidade brasileira. Se o Banco Central não... Tudo bem, decretou aí a intervenção no Master, mas depois, gente, o Master fazia um ano que estava nisso aí. O Banco Central autorizou o aumento de capital 30 dias antes da intervenção. Tem outros bancos aí que eu não... Ele sabe quais são. Outros bancos aí que são a pirâmide prestes a explodir. Então, o Banco Central ele vai ter que mostrar agora que a volta às suas raízes. Eu tenho um bom histórico do Banco Central, acompanhei desde o início, quando era o MOC. O Walter Moreira Salles foi o primeiro a trabalhar lá para criar um departamento econômico, um departamento de fiscalização. Então, é um banco que já prestou enormes favores. É um banco que, eu lembro nos anos 90, quando o Brasil não tinha dólares, você tinha o Emílio Garófalo, funcionário público, servidor público, sem dólares, sem nada, administrando o câmbio aí, indo para a mesa de operação e segurando o câmbio. Então, são essas figuras heróicas aí que fizeram o nome do Banco Central que tem que voltar. Não é o sujeito que assina uma carta de mudanças lá e vai para o banco beneficiado por isso. Esse horror de porta giratória. Perfeito, Nassif. Grande Nassif, né? Grande Nassif. Nesses temas de sistema financeiro, para mim, um dos jornalistas mais gabaritados para falar de sistema financeiro, porque é um cara que acompanha isso aí há muito tempo, né? A longa data. E tudo que ele trouxe aqui é importantíssimo, gente. Tudo que ele trouxe aqui é importantíssimo. O que essa corja neoliberal, essa corja entreguista,
quer fazer com o Banco Central, com essas questões de autonomia, de independência, de desregulamentação, querem facilitar a criminalidade, a lavagem de dinheiro, sabe? A prática de crimes do sistema financeiro. É isso que essa gente quer fazer. É isso. Maria José Lins, ó, grande Nassif. Eu fui pesquisar aqui, gente, o Galvão, ó. Galvão não foi diretor do IPEA, foi diretor do INPE, Pesquisas Espaciais. Eu pesquisei aqui, ó. Ele realmente foi presidente do CNPq, mas agora no nosso governo, do Lula, né? 2023 a 2025. Inclusive, a gente festejou muito a indicação dele para o CNPq, né? Mas ele foi diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Justamente agora eu me lembrei qual foi a polêmica com o Bolsonaro. Quando ele era diretor do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais, ele soltou um levantamento do desmatamento na Amazônia. Com os satélites do INPE, eles fizeram um grande levantamento do desmatamento da Amazônia e o Bolsonaro ficou furioso que ele soltou aqueles dados ali que apontavam já lá no começo do governo Bolsonaro, 2020, aí, não começo não, porque tinha um tempo já de governo, mas era já 2020, foi um pouco antes da pandemia, se não me falha a memória isso. O Bolsonaro ficou furioso porque o INPE soltou um estudo, um levantamento com dados geoespaciais de que o desmatamento da Amazônia tinha saído completamente do controle. Ricardo Galvão, grande Ricardo Galvão, foi presidente do CNPq e agora com o Boulos assumindo a secretaria-geral do governo Lula, ele era o suplente do Boulos, ele é do partido Rede, né, do partido da Marina Silva, e ele já assumiu e na primeira semana, agora essa semana eu estava vendo uma entrevista dele já defendendo a ciência, a tecnologia, é um grande nome aí, né, um grande nome. O Maninho agora foi pesquisar também, olha aqui, ó. Garáfalo Girafales, diz a Maria Cristina. Ó. Fabinho, meu conterrâneo é o cara, acompanha há muito tempo, abraços desde Portugal. Grande abraço, Fabinho, grande abraço para ti. Bonita camisa nova, diz a Maria José, olha aqui, ó. Quem é que gostou dessa aqui, ó? Em breve estará à venda, em breve estará à venda. O Banco Central se torna um governo paralelo, diz o Sidney Cripa. Patrícia Freire dizendo bem isso. Máfia paralela, Maria Cristina. Bolsonaro odioso sempre foi, né? Sempre foi. Galvão agora é deputado, é justamente isso aí que eu estava falando, né? Catarino chegando aqui conosco, ó, dando uma boa noite. Galera, assim, ó, daqui a 15 minutinhos estaremos com Bruno Falsi aqui, diretamente lá da China. Vamos conversar muito sobre a questão da Venezuela com ele, sobre a crise Japão, China e Taiwan. Ele que propôs da gente tratar dessa pauta aí.